Senhoras e senhores, antes de começar esse podcast, gostaria de deixar um aviso aqui. Tivemos um pequeno problema técnico na transmissão desse áudio, mas que não foi comprometido pelo tamanho da qualidade da informação que foi transmitida aí pelo Dr. Alisson. O podcast está imperdível, então pedimos desculpas ali pelo transtorno do áudio, que não está tão bom quanto você está acostumado aqui, mas tenho certeza que você vai gostar do episódio. Vamos lá! Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Como sempre, o assunto está muito diferenciado, está muito bom. Hoje teremos uma conversa de alto nível aqui. Falaremos sobre as nuances do direito de imagem, as oportunidades. Será que tem oportunidade para advogados sobre esse segmento? Vamos descobrir aí com nada mais, nada menos que o Dr. Alisson, desde 2003 atuando em propriedade intelectual, mestre pelos Estados Unidos, nosso sócio trabalhou advogado, temos aqui eu trabalho advogado, temos vários escritórios especializados sobre franquias. Está correto, doutor Alisson? É isso aí? Correto. Obrigado pela introdução. É por aí mesmo. Obrigado por aceitar o nosso convite aí e compartilhar um pouquinho da tua vasta expertise sobre esse assunto aí para os advogados que nos acompanham e também para empresários que ouvem o nosso podcast e assistem ao nosso canal do YouTube. Bem, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu espero contribuir um pouco para esse tema, que é um tema realmente muito interessante, está muito em voga, né? Inclusive por conta aí de situações envolvendo a pandemia, muito uso de imagem alheia, de nome alheio para fins comerciais. Eu acho que é importante conversar um pouquinho sobre isso, para fim de orientar, né? Mas também temos aí essas oportunidades também de colegas advogados também entenderem um pouquinho melhor sobre a área. Legal. Também o Yuri Mello aqui, que é um dos caras que eu mais conheço que tem processo de direito de imagem por violação, né? E também normalmente, o contrário. Tem que ter um bom advogado. Bom, eu tô curioso aqui em saber como eu posso ganhar também a imagem agora, né? Porque gastar eu já gastei, agora eu quero saber como eu vou ganhar. Vou te dar uma dica, acho que você não vai ganhar muita coisa. Não? Com esse cabelinho aí sem pentear. Eu tenho que usar esse gelzinho especial, meu Deus. Bom, vamos lá. A ideia é assim, ó, vou dar um contexto aqui do episódio. Por que a gente está falando mais até do direito de imagem dentro da propriedade intelectual? Porque, obviamente, a gente está destrinchando, isso é um segmento dentro da propriedade, que né, tem vários, e depois o Alisson pode dar uma vasta explicada para nós. Mas a ideia não é entrar tanto no aspecto jurídico sobre o assunto, é entender um pouquinho do que leva à geração de negócios. Esse é o objetivo aqui do podcast. A gente fala muito sobre insights de negócio. Como é que eu ganho dinheiro, como é que eu contrato, como é que eu consigo clientes nesta área, certo? Então, eu separei aqui, doutor, para você dar uma introduzida para nós. Fala um pouquinho para nós, de uma maneira bem introdutória, sobre um pouquinho do mercado, do direito de imagem em si. Que momento nós estamos? Se ele é um mercado crescente, se ele é um mercado... Quais são as nuances desse mercado, você que está lá vivendo diariamente esse negócio? Muito bem. Bom, acho que um primeiro comentário aqui em relação ao direito de imagem, né? Foi comentar ali da relação com o direito da propriedade intelectual. Muito embora não seja, de fato, uma forma de propriedade intelectual, mas é uma área de direito bem relacionada, né? A gente fala aqui da área de direito dos direitos de personalidade, direitos que são afetos aí a todos os indivíduos, né? Sejam eles pessoas famosas ou não. E quando a gente fala aqui de tendências, né, de observar mercado, sem dúvida alguma, acho que o nível de exposição das pessoas ele está muito alto, principalmente em mídias digitais, em redes sociais. Isso, claro, acaba chamando a atenção para como esse direito pode ser regulado. Então, existe a questão prévia ali de negociação frente a autorizações de uso de imagem, né, para finalidades comerciais principalmente, mas também existe o contrário, né, muitos casos aí de infração a esses direitos que a gente tem observado, principalmente por meio digital, e aí o que se fazer a partir disso, né? Oportunidades existem também nessa frente. De infrações, não só direito de imagem, o próprio direito à privacidade, direito ao nome, direito à honra, né, que são todos esses direitos que compõem aí esse conjunto dos direitos de personalidade. Então, sim, o mercado é um mercado bem importante, muitos casos sendo discutidos, já existe, claro, uma doutrina bem consolidada em relação à proteção desses direitos, inclusive sobre a possibilidade de dispor desses direitos, desde que a disposição seja limitada, seja temporária, né? Isso até é uma discussão um tanto antiga em relação à previsão do Código Civil, que diz que eles não podem sofrer limitação voluntária, e a doutrina até já evoluiu para isso, para viabilizar, inclusive, a negociação da autorização desses usos, né? Para viabilizar essas autorizações por meio de contratos e autorização de uso de imagem, entendendo que eles podem sim sofrer uma limitação voluntária, desde que ela não seja permanente. Então,
Em termos de mercado, em termos de estado atual, acho que a se destacar mesmo são essas nuances frente a autorizações para viabilizar a que alguém empreste a sua reputação, a sua imagem a uma marca, a um produto, a um serviço, a uma empresa. Então existe aí um campo bem vasto na negociação e na formalização desses contratos. E tem o outro lado também. A gente ouve falar bastante, inclusive, de notícias de pessoas famosas, principalmente, né, que vem a sua imagem utilizada sem autorização, e aí as frentes de em juízo buscar algum tipo de reparação por esses danos. Doutor, só uma pergunta assim para ver os casos, né, alguns exemplos talvez de casos de violação de imagem. Envolve, por exemplo, dúvida mesmo, vou citar alguma coisa que a pessoa falou, não vou colocar a fonte, está dentro dessa nuance ou é só especificamente quando a gente fala de uso de imagem, aquela questão personalíssima da pessoa? Bem, Yuri, são coisas que caminham em paralelo, tá? Quando a gente fala ali de uma situação de citação, se isso parte, por exemplo, de uma obra literária, né, ou até de um outro tipo de obra, uma obra audiovisual, um filme, a gente sai aqui dos direitos de imagem, direito de personalidade, e vai lá para o direito autoral, lá para o âmbito da propriedade intelectual, né? Muito embora a propriedade intelectual e os próprios direitos autorais também comportem elementos da personalidade, nós chamaremos de direitos morais. Quando a gente vai para uma situação em que há um uso do nome, e aí há uma frase famosa que tal pessoa falou num discurso, por exemplo, eu acho que isso aqui é bem contextualizado, tem a ver com uma campanha que eu desenvolvi para promover meu produto ou minha empresa. Aí a gente volta para uma situação de direito de personalidade, que mesmo não tendo a imagem em si, notadamente aqui, quando a gente fala de direito de imagem, a imagem da face, né, que é aquilo que primeiro identifica o indivíduo, é a sua face, mas mesmo que não tenha essa identificação, mas tenha um nome, também em relação ao nome existe direito. Eu não posso usar um nome alheio, ainda que seja um pseudônimo, um nome artístico, para finalidades comerciais sem autorização. Isso está bem claro lá no Código Civil e funciona da mesma forma, né? Tanto em relação ao nome, quanto em relação também àquilo que a gente chama de imagem. Sabe quem deve estar sofrendo? O Albert Einstein, cara, coitado. O que tem de frase que dá pro cara, né? O cara falou, nem colocando assim na vida do cara. Na dúvida, você sempre dá uma frase pro Albert Einstein. Albert Einstein, pô, o cara. Doutor, Café de manhã faz bem pra saúde. Deixa eu fazer uma sugestão aqui. Eu queria começar puxando um pouquinho do empresarial, depois passar para a pessoa pública e finalizar com a pessoa física, né, se me permite. E aí dentro do empresarial, a gente gosta de fazer aqui geralmente uma espécie de uma linha do tempo, assim, quando a gente dá a noção para o advogado, enfim, até inclusive para o empresário, quais são os passos do começo ao fim, se lá existe, né, de certa forma não existe um fim, mas para que ele entenda um pouquinho, puxa, eu vou montar um negócio, né, uma startup. E para dar um exemplo simples, a gente estava falando até nos bastidores sobre essa habilitação dos canais de YouTube, os Instagrams também, enfim, que acabam às vezes utilizando o modelo de negócio deles falar sobre um artista, ou falar, por exemplo, a gente falou sobre um canal aqui que é o Pipocando, né, que é um canal de cinema. Então ele fala, né, ele comenta, né, sobre filmes que estão para acontecer, ou filmes que já saíram, enfim. E ele acaba tendo um recurso, acaba ganhando sobre isso. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que esses caras que estão fazendo esse trabalho, aí do ponto de vista um pouco mais consultivo, tá? Que podem, de certa forma, estar infringindo, como é que eles sabem se eles estão infringindo ou não? Até onde vai, né? Que linha tênue que é essa de eu pegar um canal, por exemplo, de algum assunto e começar a comentar no YouTube? Como é que funciona isso? Bom, acho que vou partir da linha mais extrema, né? Partir do que de fato não é possível fazer, que é associar o nome ou a imagem diretamente, por exemplo, a uma marca. Isso, até para a gente ter um contexto aqui de limitação, de limite, né? Isso é o que a lei coloca como não sendo possível. Então, ainda que eu tenha ali uma intenção de até homenagear a pessoa, né, por um grande feito que ela tenha conquistado, né, os Jogos Olímpicos estão vindo aí, tomara que venham, enfim, tomara que a gente tenha esse ano finalmente, mas de repente um atleta que conquiste uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e aí a minha empresa tem um interesse em homenageá-lo, mas aí ao mesmo tempo eu associo essa homenagem à minha marca. Isso não dá para fazer sem autorização. Ainda que não tenha um caráter difamatório, um caráter ofensivo, sem autorização não é possível fazer, né? Um simples consentimento resolveria? Uma autorização, sim, né? Não tão simples, né? Em situações em que existe ali esse empréstimo da reputação para promover uma marca, um produto, um serviço, é bem importante que essa autorização seja formalizada, por escrito, né? Para que não haja discussão. Por que é importante ser formalizado por escrito? Porque quando a lei coloca, especialmente o Código Civil, em relação ao direito de imagem, ao direito ao nome, está
trata-os como direitos individuais, inalienáveis e irrenunciáveis. Então, os negócios jurídicos que envolvem a autorização de uso de imagem de nome, eles vão ter sempre uma situação de interpretação restritiva. Se não tiver bem claro, se não tiver por escrito, interpreta-se restritivamente em benefício de alguém, e esse alguém é a pessoa retratada, é a pessoa que teve o seu nome ou a sua imagem utilizada ali nesse âmbito mais empresarial, mais comercial. Então, a nossa recomendação é que os contratos eles sejam, claro, obviamente, né, bem redigidos, mas que também busquem esgotar as oportunidades que existem para usar a imagem e o nome. Porque, de novo, se porventura, por mais que a empresa tenha uma autorização por escrito, ela extrapola aquilo que está previsto no contrato em termos de tempo de uso, ou até em termos de alcance territorial, ou mesmo de mídia, né? Eu autorizei para usar somente aqui um post no Instagram. Um post no Instagram. E ela resolvo fazer um outdoor. Obviamente, isso não pode ser interpretado de forma extensiva. Isso é interpretado de forma restritiva. Existe um planejamento de uma utilização mais ampla dessa imagem, desse nome. Isso tem que ficar bem delineado por escrito em contratos, né? E muito importante também em relação a essa limitação temporal, porque há várias situações, a gente se depara com isso, em que a empresa ela pede essa autorização e coloca ali por um prazo indeterminado, né? Achando que está segura, porque se é por prazo indeterminado, sempre quando eu quiser usar essa imagem, esse nome, eu vou poder usar, já que eu tenho um contrato por escrito dizendo que a pessoa autoriza por prazo indeterminado. Indeterminado e ilimitado, parece. E acaba acontecendo, só que a lei coloca que esse direito é um direito inalienável. Se eu faço uma autorização por prazo indeterminado, é como se eu estivesse dispondo desse direito, transferindo esse direito para a pessoa autorizada. Perfeito. Então, é muito mais fácil para a pessoa revogar uma autorização, ainda que por escrito, e ainda que diga que é irrevogável. Isso não vale, porque é um direito personalíssimo, a pessoa tem direito sim de revogar a qualquer tempo. Mas se eu coloco ali um prazo determinado, e por prazo determinado entendamos um prazo razoável, né? 100 anos é um prazo determinado, mas não é um prazo razoável diante das circunstâncias. Né? Se for um prazo razoável e se houver uma contraprestação para essa autorização, aí fica mais difícil para a pessoa revogar. Se ela revogar, ela vai ter que indenizar pelos prejuízos que ela causar a partir dessa revogação. E aí, acredito que ela não vai querer fazer isso. Deixa eu tentar criar um cenário aqui, e aí, para ver se a gente consegue entender insights de negócio aqui, ainda na linha consultiva, né? Pensando do lado de quem vai usar a imagem de uma empresa ou de um artista, enfim, como negócio, né? Esse quesito até que a gente colocou aqui do YouTube. Vou imaginar que a gente foi lá e fez uma determinada publicação e aquilo viralizou. Ganhou força lá no YouTube, que né, não é tão difícil dependendo do assunto, porque eu estou usando uma imagem de alguém com isso, estou atrelando, como o professor colocou. Imaginando que isso pode tomar uma proporção enorme, que acontece em vários canais, eles recebem, né, por exemplo, o AdSense, né, que é aquela graninha que entra do YouTube. Se o contrato não estiver bem amarrado, pelo que eu estou entendendo, este cara pode cobrar aquilo, né, ele pode prever aquilo, né, quem teve a sua imagem violada, de certa forma, ou que não previu aquilo. Falou, pô, peraí, você ganhou uma grana com a minha imagem, eu quero parte desse valor. Isso amarra-se no contrato, isso é possível prever. E aí eu vou te perguntar o seguinte, ainda nessa linha consultiva, quais são os erros mais comuns de quem está desse lado aqui? Vai usar uma imagem, faz um contrato, mas peca, que detalhes geralmente que ficam fracos em um contrato? Só vale citar antes do professor responder, é que no YouTube, se você infringe a marca, independente do teu alcance do teu vídeo, ele pode viralizar, você perde 100% da monetização, né? Então, tipo assim, você usa a marca do Guilherme, ele é pessoa publicamente exposta, fez algum material e eu estou usando, né? Por mais que eu tenha lá 1 bilhão de visualizações daquele vídeo e ele só teve 1 minuto ou 1 segundo de inserção, 100% vai para ele. Então o YouTube ele é muito duro nesse ponto também, né? O Google em si, óbvio, né? Ele tem que também... ele tem um programa de proteção de direitos, não só na questão de direito de imagem, de personalíssimo, mas principalmente na questão de direito de propriedade intelectual. Se falava de marcas, mas também a parte de direito autoral é muito forte, a ponto de os próprios algoritmos às vezes nos impedirem de subir um vídeo que o algoritmo entenda tem algum conteúdo autoral protegido. Né? Várias pessoas, eu já passei por isso inclusive, né? No YouTube, em outras plataformas, quer dizer, um vídeo às vezes caseiro, mas que tenha uma música de fundo, enfim, o algoritmo consegue fazer essa leitura e a gente diz, opa, peraí,
esse seu conteúdo tem, inclusive ele indica, né? Ele faz uso da música, né, X do artista tal. Tá nada seu algoritmo. Você rapidinho. E aí ele no mínimo vai te perguntar, olha, você tem certeza que você tem autorização para isso? Né? Para quê? Para alocar toda a responsabilidade no usuário e para que eles se eximam desse tipo de responsabilidade. Então, claro que o modelo de negócios dele precisa muito disso, até porque eles dependem muito também da exibição de marcas dos seus anunciantes, enfim, que são protegidas. Então, eles têm que ter esse arcabouço técnico para permitir que o negócio continue, obviamente, crescendo como cresceu ao longo de tantos anos. Sobre principais, digamos, pontos de atenção aí, essa questão do prazo é algo muito recorrente. E, de novo, inclusive, o que a gente não recomenda, claro, né? Mas se alguém for buscar por modelos, pesquisar por modelos em mecanismos de pesquisa na internet, vai encontrar vários desses modelos que estão lá indicando prazo indeterminado. E isso é muito ruim, né? Isso não traz uma segurança para a empresa ou a pessoa que pretende utilizar essa imagem, esse nome. Pelo contrário, gera uma situação até mais incerta em relação à possibilidade de revogação a qualquer tempo, né? Acho que um trabalho bem importante, claro, é avaliar e negociar com o artista para que o artista, ou e aí a gente fala de artista, mas vale ressalvar, pessoal, o direito de imagem não é só para pessoas que têm alguma reputação artística, esportiva, política, pessoas, entre aspas, comuns, obviamente também têm esses direitos e devem ter esses direitos respeitados. O Guilherme vai ficar tranquilo, ninguém vai usar essa imagem aí. Inclusive, em relação, por exemplo, a uma outra questão, um outro deslize que a gente observa, né? Nas relações entre empregador e empregado. Há empregadores que acreditam que pelo fato do empregado ser empregado, ou seja, ter um contrato de trabalho com a empresa, ele já estaria ali, de forma tácita, autorizando o uso da imagem para a empresa. Muito pelo contrário, né? Isso depende de uma autorização específica. Claro, existem processos em que já no ato de contratação, em anexo ao contrato de trabalho, às vezes dentro do próprio contrato já existe uma cláusula dispondo ali sobre a autorização do uso de imagem, pelo menos durante o vínculo. Perfeito. Mas um fluxo que deve ser bem importante é entender até que ponto continua a possibilidade de uso da imagem do ex-funcionário depois do fim do vínculo. Tem vários casos em que a empresa, porque não tem esse fluxo interno, e aí é uma coisa que até extrapola o jurídico, tem que falar, é um processo de RH, mas também tem que estar combinado com o pessoal de marketing, de comunicação, para ter uma auditoria. A pessoa saiu da empresa, vamos auditar todos os materiais de divulgação da empresa para verificar se a imagem dela está lá. Perfeito. Tem que ter esse não é só novas publicações, novas peças publicitárias, antigas também tem que pode ser acontecer vídeos institucionais, né, material, próprio site, né? Isso aí eu acho que principalmente as pequenas e médias empresas falham muito nisso aí, dificilmente você vê isso acontecendo na prática, né? Claro que quem já tem uma assessoria. Adson, tem uma pergunta aqui, a gente gosta de responder muita coisa que vem de fato sendo buscada no algoritmo, tanto no YouTube quanto no Google. Que ela diz assim, é uma pergunta única, como registrar direitos autorais e quanto cobrar? Então ainda na linha consultiva, pensando, né, de quem agora vai no empresarial, quem vai colocando, que vai vender, que vai ceder aquilo, como é que funciona essa conta? O cara que define, quero cobrar 10, tipo, ele cobraria 2,50 pela foto dele, pelo direito de uso, mas como é que funciona essa prática no empresarial? Né? Saindo aqui do direito de imagem, indo agora para o direito autoral, né? Direito autoral vai proteger, digamos, o vídeo ou a fotografia, que pode até ter uma pessoa retratada, mas vai proteger, digamos, essa fotografia. A pergunta é bem pertinente, como registrar o direito autoral? E aí eu dou um passo atrás. Para fins de proteção e até para exercício de direito, a lei coloca que, a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, um artigo bem específico, o artigo 18, ela determina que a proteção ela não depende de registro, nem de qualquer outra formalidade. Então, ainda que, por exemplo, uma fotografia não tenha sido registrada num registro de direito autoral, desde o momento em que ela é exteriorizada, que ela é publicada, ela já está protegida. Mas então quer dizer que o registro não serve para nada? Não, ele não é imprestável. Ele tem um empréstimo que é o quê? Provar que a pessoa é autora. É uma prova de autoria.
não tem que fazer prova, por exemplo, nos autos que naquele dia foi postado, já tem um registro. Mas lá. essa seria uma outra prova, né? Você publicar numa rede social uma fotografia é um meio que você tem que provar que naquele dia fui eu que publiquei. Logo, se ninguém publicou antes, tem uma presunção forte aqui de autoria minha, né? Uma questão meio lógica até, né? Mas que eu muita teria que gente- fazer prova contrária, né? Não, aqui a minha foto é anterior, daí, né? Perfeito. E aí a questão do registro mas a minha foto está registrada. Legal, mas se alguém provar, até por testemunho, que publicou a foto antes, que criou a foto antes, você pode rasgar o seu certificado de registro e jogar fora. Ele não garante a propriedade sobre o direito autoral, né? Sobre a valoração, né? Valoração desse tipo de direito, que a gente está falando aqui do direito, né? Do direito, tanto o direito de imagem quanto o direito autoral. É claro que isso perpassa aí questões jurídicas, inclusive entender o quanto a pessoa investe em impedir que terceiros se apropriem disso indevidamente, porque se o titular do direito ele não exerce de fato, isso obviamente vai ter um investimento, vai ter um custo, a imagem ela acaba se desgastando, né? A fotografia se desgasta, isso é até mais claro em relação a marcas, né? Existe inclusive uma tese, que é a tese do desgaste e da diluição de marcas, quer dizer, uma empresa que tem uma marca registrada há muitos anos, 30, 40 anos, mas que ao longo desse período não tomou medidas de forma proativa para impedir imitações, para impedir usos não autorizados, já tem lá um número de 20, 30 outras empresas com marcas similares, de repente agora ela identifica uma 31ª empresa que ela se incomoda e resolve agir contra essa 31ª empresa, essa 30ª empresa vai poder falar, opa, peraí, já tem aqui um desgaste da sua marca, você não pode exigir de mim uma distância que você não tem em relação às outras concorrentes. Por que eu sou o teu problema e os outros não são? Cara, agora ele matou uma charada daquele meu problema, lembra? Aquele Eu fui processado. Fui processado pelo grupo LVMH, que é o grupo Mãe Chandon. Pequeno grupo LVMH, 14ª potência do mundo. Que eu me inspirei numa marca que eles tinham lá e criei uma coisa bem parecida, mas foi inspiração, foi uma cópia. E aí ele recebeu uma liminar lá, um determinado dia com 50 pila lá, 50 mil. Ele não era meu sócio ainda, tá, Alisson? Só que é o seguinte, eu fui consultar, fui atrás do escritório e tal, e eles falaram assim, cara, esses escritórios, essas marcas grandes, é como se fosse, assim, fazendo uma analogia bem simples, né? Um cara, um bope, assim, sabe? Que fica o tempo todo caçando, sabe? Achando, procurando bandido. Ele fala assim, cara, eles estão o tempo todo ativos, tá? Então a marca acabou de ser lançada, então 2, 3 meses, não é que você está incomodando, não acha que você está fazendo muito barulho, é porque a função deles é fazer isso. Então o que você falou agora fez todo sentido, que eu não tinha entendido isso. O barulho lá, tem um robozinho lá, meu irmão. O cara fica 24 horas. horas. Processou, cara, mas Provavelmente, o cara tá com tudo na mão dele. Mas é muito importante esse monitoramento, gente, porque é isso, né? Por mais que a pessoa já tenha ali uma exclusividade garantida, ela não pode exercer, ela não pode ter isso de forma passiva. Na medida em que ela permite esses usos, e se a Louis Vuitton ela não tiver essa conduta proativa, isso certamente vai impactar, inclusive, numa decisão futura, por exemplo, numa liminar estabelecendo multa diária para abstenção de uso de alguém, porque a pessoa vai ter essa defesa, né? Não, peraí, mas tem aqui milhares de exemplos de marcas que já estão coexistindo. O que a Louis Vuitton provavelmente vai fazer? Não, tudo bem, mas dessas milhares, 90% eu já notifiquei, já tomei alguma medida e estou tomando as medidas para evitar um prejuízo à minha marca. E aí, saindo da questão jurídica, entra o raciocínio econômico. Raciocínio econômico simples. Quanto mais escasso for o bem, mais valioso ele é. Então, quanto menos disponível o bem estiver, quanto menos pessoas estiverem utilizando, Menos diluído mesmo, né? menos diluído ou desgastado, a tendência é que ele seja mais valorizado. Então, isso vale bastante para a marca, isso vale para obras artísticas, literárias, protegidas por direito autoral, mas isso também vale para a questão do direito de imagem, direito ao nome. Até tem um caso interessante nessa parte de diluição de marca, dá um case, até um caso lá que a gente está junto com a Baril, não sei se citar nomes assim, mas uma das linhas, das teses lá contrárias a nós, exatamente essa da diluição da marca, né? A gente tem na nossa marca o termo loop, e o termo loop ele é diluído se for pensar no termo genérico, né? Loop como um laço ou como infinito, beleza. Mas dentro do contexto da marca, né? O loop, daquela cor, com aquele desenho, com aquela utilização, com aquele nicho,
Não, aquilo ali não é diluído. Aquilo ali sai daí do genérico, puta, esse nome aqui é diluído. Não, essa aqui é uma marca que não tem nenhuma cópia e essa aqui é a primeira cópia que tá vindo copiada. Existe um fenômeno que até é estudado pela doutrina na parte de marcas, que é o fenômeno da degenerescência. Alguns brincam que é o fenômeno também do genericídio. No que isso implica? Uma marca que na origem ela é distintiva, mas que por conta do uso, e até às vezes são belos cases de marketing. Por quê? Porque o consumidor ele associa a marca diretamente ao produto de tal forma que ele não chama o produto de outra coisa que não a própria marca. Bombril, Gillette. São diversos exemplos aí de marcas que estão no mínimo num limiar aí um tanto perigoso. Por quê? Se eu não consigo chamar cotonete de outra coisa que não seja cotonete, e sinceramente eu não sei se tem outro nome, né? Aços flexíveis com pontas de algodão, enfim. Se o mercado ele começa a absorver isso dessa forma, fica difícil impedir um concorrente de usar esse mesmo termo de caráter genérico, né? É algo que até às vezes é almejado por um profissional de marketing, por um profissional de branding, né? Nossa, a minha marca está tão incutida na mente do consumidor que ele não chama o produto de outra coisa que não minha própria marca. Top of mind ali, né? Pode ser um grande case na parte de marketing, mas é um limiar um tanto perigoso quando a gente vai ver a questão jurídica. E aí, claro, né? A Johnson & Johnson, titular da marca Cotonete, de tempos em tempos ela vai ter esse cuidado, inclusive na parte de comunicação, para explicar para o público que o produto não é cotonete, o produto é outra coisa. Adson, para tentar tirar um insight disso aí para os advogados que nos ouvem aí, veja se eu estou viajando aqui na maionese, se faz sentido, tá? Você que tem uma vasta especialidade ali. Tem muita empresa de médio porte que começa a ascender, ou até de pequeno, que vai ascendendo rapidamente, principalmente pela mídia hoje, né, pelo digital como um todo, que acaba não sabendo isso que você trouxe aqui, né? No sentido de se proteger. E acaba deixando, porque às vezes não quer nem gastar energia com aquilo, porque às vezes é um saco, né? Aconteceu com a gente recentemente, um caso simples, assim, do concorrente comprar o nosso nome, que não pode mais, no Google. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, usa a nosso favor isso, quando tiver no comercial, fala, né? Isso, inclusive a gente é tão bom que o concorrente compra a nossa palavra, que compra o nosso nome. A pergunta tem oportunidade nisso, no sentido do advogado se posicionar e começar a divulgar isso? Você acha que isso tem apelo quando você chega numa empresa? Pensando como insight comercial mesmo, né? Diz, olha, vocês precisam se proteger, eu sou advogado que posso fazer esta averiguação, cuidar, né? Proteger a sua marca aqui, mesmo enquanto você toca aí no comercial e faz sua empresa crescer, eu vou estar aqui do outro lado, tá? Sempre investigando. Faz sentido isso ou não? Faz sentido, mas eu acho que a gente também tem um cuidado aqui para entender bem, e você deu um exemplo muito bom, né? De algo que vocês identificaram que de início era algo ruim, mas vocês conseguiram, e isso não é obviamente ensino jurídico, né? É algo que está voltado ali na parte de promoção, na parte comercial, na parte de marketing, mas vocês conseguiram reverter isso ao favor e divulgar, fazer uma divulgação, inclusive, e se promover em torno desse acontecimento. Então, qual que é a ressalva que eu faço? É que haja também essa sensibilidade por parte do profissional do direito, por parte do advogado, em entender também e interagir com essas outras áreas, né? O que também não é algo muito comum, né? E eu falo sobre isso porque eu tenho também formação em comunicação social, eu sou publicitário de formação. Tá explicado o que ele fala no meio. Mas nas aulas, no final do episódio ele vai contar mais umas 3 formações. Mas aí qual que é a ideia? Eu entender, e até por interagir, né, desde tempo de faculdade com pessoas dessa área, buscando quebrar algumas barreiras mesmo, né? Inclusive na parte de conversa, na parte de como a gente se expressa e traz as questões, e acima de tudo entender as dores, entender o problema, né? Não simplesmente apontar o problema. Olha, digamos, passa a ser mais fácil nas situações você dizer que tem risco. Olha, não, do ponto de vista jurídico, tem o risco, não faça. Mas tem outro lado também, mas espera aí, vamos entender melhor, né? Qual que é a situação da empresa, qual que é de fato esse risco, né? O que a gente pode fazer e usar isso a favor da empresa, o exemplo que você deu foi ótimo, né? Quer dizer, às vezes de uma coisa ruim, por meio de uma negociação que nem perpasse ali, nem seja intermediário pelo jurídico, a gente consegue transformar isso numa boa publicidade, numa boa promoção para a própria empresa. Acho que a indicação que eu daria, e eu estou falando com especialistas da área, é que haja, acima de tudo, essa quebra de barreiras entre o profissional do direito e o interlocutor, que é o cliente dele. Deixa eu até dar um insight adicional aqui, que eu acho que cabe legal, que é o seguinte, a gente tenta ajudar, né, diversos advogados aqui, de pequeno, de grande porte,
a criar uma comunicação, às vezes, com empresas que ele ainda não tem contato, né? Então, quando você falava aqui, eu imaginei a seguinte situação, né? Que a maneira é bem tênue, porque o Código de Ética não permite que você, por exemplo, dispare um e-mail, mande um e-mail para determinada empresa. Mas ele não impede, porque ele permite, de uma forma muito clara, a divulgação de conteúdo, né? De conteúdo orientativo e instrutivo. O que você pode fazer aqui, você é advogado, pensando dessa forma, tá? Você simplesmente identificou uma marca que, por acaso, é muito semelhante a uma outra marca lá, que você talvez entenda que aquela marca não sabe daquilo, você pode passar um e-mail, vejo como né? uma oportunidade. Olha, estou entrando em contato aqui apenas para informar vocês que eu acabei vendo essa marca, tomo a liberdade de informá-los, caso vocês não saibam. Isso é importante para que vocês possam, né, se defender, enfim, saber como agir a partir disso. Um abraço e até logo. Iniciando uma ponte, isso é pura persuasão, mas é uma questão positiva. Eu sei que professores às vezes não podem falar que não, façam isso, não dá para dizer isso, mas nós comunicadores, que a gente indica para advogados, a gente fala, faz isso, porque dificilmente alguém vai, não, esse cara aqui está querendo me vender algo. Que seja legítimo. Se for legítimo, cara, certamente a empresa do outro lado vai responder, obrigado por me avisar. Eu já tive insight com isso, Guilherme. Eu já recebi e-mail não de escritório de advocacia, mas de empresa de marca, falando, você tem aquele tal registro, foi indeferido por isso. Vamos entrar com uma notificação? Uma técnica de venda extremamente comum das empresas de marca. Os caras vão ser chatos nisso aí, pelo amor de Deus. E daí eu falei, eu já, tipo assim, vou me proteger, obrigado por avisar, mas vou aqui pro caminho que eu já conheço. Mas eles ajudam mesmo, é instrutivo de certa forma. Eu só traria daí, dentro dessas estratégias, uma ressalva, né? Que pode acontecer, e muitas vezes acontece, que aquele prospect, aquele alvo dessa ação, ele já esteja sendo atendido por um colega advogado, né? Eu falo isso porque o nosso escritório, inclusive, tem clientes que são alvo desse tipo de situação. E aí, claro, né, a gente aponta para quem buscou, né, o nosso cliente em situações como essa, a gente indica, inclusive, disposições do próprio Código de Ética, da advocacia, enfim. Existe também, dentro da área da propriedade industrial, né, não se fala de marcas e patentes, mas existe uma associação, que é a Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial, que também tem um Código de Ética. Muito embora ele tenha uma abrangência mais restrita, porque ele abrange os associados, mas ela também busca, de certa forma, evitar situações de conflitos, né? Sim, entre colegas, né? Agora, talvez aí a oportunidade que houvesse, né, se isso fosse identificado, alguma fragilidade em relação, de repente, à proteção de alguma empresa específica, não sei se uma abordagem tão direta, mas quem sabe produzir, aí como vocês comentaram, né, produção de conteúdo. Vamos produzir um artigo sobre determinado assunto ou sobre uma crítica sobre determinada decisão, enfim, que tenha relação com a situação que foi identificada. Quero me parecer que esse caminho seja mais, não tenha tantos obstáculos do ponto de vista da ética na advocacia. Não, ele tem que defender, com certeza. Ele não diria amém para aquilo, ética acima de tudo. Eu só deixa eu fazer um comentário aqui antes de perder o fio da meada. A gente tá falando de marca, dessa confusão, dessa diluição, às vezes. Eu não lembrava exatamente da aplicação dessa confusão inversa ou reversa. Acontece o seguinte, você tem uma marca aqui em Curitiba, tem lá uma loja de roupa. E daí uma marca grande, nacional, faz uma linha de produtos com a tua marca ou muito parecido. O que acontece? Se você vai expandir, vai abrir uma loja agora em São Paulo, você já não é mais a marca original, agora você virou uma cópia. O cara tentando se aproveitar que existe uma marca lá, sei lá, a Johnson & Johnson tem uma marca e o cara abriu, não, ele já tem em Curitiba faz 20 anos, ele abriu, então essa confusão inversa, pra mim, eu vi recentemente um caso, e eu lembrei, cara, isso aqui é muito diferente, muito interessante isso, que não é tão óbvio, né? Beleza, se eu for expandir, eu tenho barreira, porque uma marca grande, que poderia ajudar, entre aspas, em certos casos, está impedindo meu crescimento ou me colocando como cópia, né? Foi um caso também interessante. E efeitos já no curtíssimo prazo, porque a reputação dessa empresa que veio antes, mas que é uma empresa menor, na medida em que o mercado passa, vocês estão querendo se apropriar da empresa maior que veio depois. Vai explicar isso. Já tem um dano importante ali para a empresa, do ponto de vista de reputação, né? Puxa, a gente veio antes, mas passa a ser o copiador, né? Uma visão deturpada ali dos fatos. E principalmente a questão questões das jurídicas, de uma confusão que passa a existir. A empresa grande às vezes comete alguns deslizes em relação ao consumidor, a outros interlocutores, isso acaba restringindo uma empresa menor que não tem nada a ver com aquela. E é muito maior o impacto, né? Porque em grande escala, você tá 1000 reclamações num dia, o cara tem 1000 reclamações na vida.
até acertar isso com o Reclame Aqui, né? Que a gente fala de dano de curtíssimo prazo. Até a gente conseguir explicar para ele que uma empresa não tem nada a ver com a outra. Já foi. Tudo já foi. Então, deixa eu passar agora para uma segunda parte aqui do nosso episódio. Eu ia falar um pouquinho sobre as pessoas públicas aí, né? Enfim, os políticos, os jogadores de futebol, os artistas, os youtubers, né? Agora que está metido nesse negócio de youtuber e tal. E eu vi algo muito bacana, só para dar um contexto aqui, inclusive, eu acho que os jogadores de futebol, um caso à parte aqui, né? Uma área à parte dentro do direito de imagem, porque deve rolar uma grana, depois eu quero te perguntar, bem substancial, as causas são muito interessantes. E eu vi uma decisão do TST bem recente com o jogador Rafinha aqui no Curitiba. Não sei se foi um caso lá que vocês estavam patrocinando, não, acredito que não, mas enfim. Em que ele alegava, foi muito interessante porque ele entrou com o processo dizendo o seguinte, olha, o clube alegava que o contrato de trabalho dele já previa o direito de imagem. E ele disse, não, isso aqui é uma questão à parte. E o TST foi lá e decidiu, não, de fato o contrato de trabalho não tem, ele tem relação, ele deve ser pago, deve receber 13º, FGTS, tudo, sabe? Com base no direito de imagem. Ele deve ter essa participação, ou seja, o clube queria desassociar o contrato de trabalho e o Rafinha queria associar. E ele venceu o TST, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer sobre essa questão das pessoas públicas, aí, acho que você pode dar uma citada na questão dos jogadores de futebol, que oportunidades que existem dentre as pessoas públicas aí que você pode citar aí como insight para os advogados? Bom, acho que uma primeira questão para a gente esclarecer se refere ao fato das pessoas públicas também terem esses direitos. O fato de a pessoa estar sendo exposta, independentemente do nível de exposição, pode ser um nível extremo de exposição, a pessoa está muito em voga, eu abro o meu computador, a primeira tela inicial de qualquer site está lá, a pessoa exposta e tal. Isso de forma alguma relativiza um direito de imagem que ela possui, né? Pelo contrário, nessas situações, a tendência é que haja uma valorização para que as marcas busquem emprestar-se a reputação dessa pessoa, né? Tem um dizer que fala, por outro lado, né? A gente falava de algumas outras situações de celebridades muito espontâneas, né? E aí um dizer que fala para se ter um cuidado para associar sua marca a alguém que só vive da imagem, né? Em relação à celebridade espontânea, porque essa pessoa que só vive da imagem, ela pode fazer qualquer coisa para ter ainda a imagem sendo promovida, inclusive coisas ruins, que depois vão se refletir na marca, né? E aí a oportunidade que existe, falando sobre pessoas, digamos, mais notórias, é essa, amarrar o contrato nesse sentido, né? De que, olha, a gente, vamos negociar uma autorização de uso da sua imagem, do seu nome, emprestar sua reputação à minha marca, mas ser bem exaustivo e detalhado em relação a restrições de conduta dessa pessoa, inclusive não só impondo ali a penalidade de rescisão unilateral do contrato, como também de multa, caso essa pessoa ela assuma ali alguma conduta que traga prejuízo à marca, né? Essa é uma cláusula que é bastante comum, né? As empresas que negociam com pessoas notórias, pessoas públicas, elas se preocupam com isso, já tem essa preocupação, né? Mas é algo, por exemplo, que fica para as empresas menores, né? Quando elas vão negociar, de repente, com uma, sem querer ser pejorativo aqui, mas uma subcelebridade, enfim, alguém que esteja em voga agora, mas daqui a um mês não vai estar, que elas tenham esse cuidado, né? Pode ser algo que, para aquela estratégia de momento, é interessante, mas que haja mecanismos dentro do contrato para se desligar imediatamente da imagem daquela pessoa, quando houver algum tipo de dano, alguma situação, e, se for o caso, inclusive buscar dessa pessoa uma reparação, uma multa contratual sem prejuízo, de buscar depois indenizações por perdas e danos em juízo, mas dentro do contrato já ter essa estrutura para que a pessoa ela se iniba, pelo menos, né? Ela entenda, olha, eu não posso, tudo bem, eu vivo só da minha imagem, mas eu não posso também fazer qualquer coisa para ter o meu nome e a minha imagem sendo publicada em qualquer rede social. Tá, um nicho bem legal e é bem comum, né? A gente está vendo agora, estamos gravando aqui dia 11 de fevereiro, no próprio Big Brother, lá como exemplo, né? Vamos citar no subcelebridade. Mas aconteceu, Vai com pau. Subcelebridade lembra de celebridade precoce, assim, sabe? Uma coisa que começa e acaba rápido, meio precoce. Agora, e aí o que você falou é muito legal, porque acho que cabe tanto o consultivo, né? No sentido do advogado instruir quem recebe, olha, cuidado com isso, aquilo, olhar aquilo, instruir a pessoa, como com a violação, né? E aí defendendo a empresa no caso de ser violado. Tem um podcast bem conhecido, inclusive o Flow Podcast, milhares e milhares, que eles contaram lá que tem uma empresa que patrocina eles
e que, puxa, os caras acabam sendo uma conversa muito informal, sei lá, falaram palavrão, falaram alguma coisa assim, a empresa cortou na hora e cortou a grana, de fato, assim, sabe, que os caras estavam recebendo. Achei muito, ruim pro Flow, assim, e eles ficaram putos, né, ficaram chateados e até comentaram, assim, de maneira muito pacífica, pô, cara, a gente entendeu que não dá pra fazer qualquer coisa. Mas olha o que tá acontecendo no Big Brother agora, né, a cantora lá falou um monte de asneira lá, que as marcas que patrocinavam ela, que tinham um show marcado, não gostaram e cortaram relações por associar a marca delas àquela pessoa. Claro que ela nem sabe ainda, Não sabe. ela empobreceu um pouquinho. Mas ela pode falar uma coisa de direito e me contar com as marcas antes de sair. Mas aí, de novo, a importância de ter isso em contrato, né? Provavelmente deve haver alguma cláusula que permita os anunciantes tomarem essa atitude de forma unilateral, mas se não houver, aí de novo, né? É algo que vai ter uma discussão, inclusive, do que pode ser considerado uma infração ao contrato. Então é importante que o próprio contrato te elenque exemplos, olha, assumir determinado posicionamento, se expressar de determinada forma, que o contrato esgote essas questões para que não haja uma discussão futura e que, mas espera aí, isso aqui é um exercício da minha opinião, né? Inclusive, né? Claro, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela comporta limites, né? Inclusive, ela não protege manifestações de pensamento que sejam ofensivas, mas se isso não estiver bem estipulado no contrato, a questão do que caracterizaria a ofensa para viabilizar uma rescisão lateral, a gente vai sempre deixar essa margem para discussão. Que às vezes a marca fala assim, a gente vai rescindir o contrato com ela, tipo assim, a mídia já rescindiu, né? Mas ela ainda vai começar a negociar. A mídia já cancelou, né? Como se diz. A mídia cancelou. Até uma pergunta que eu ia fazer, tipo uma pergunta meio bobinha, assim, meio leiga, mas notícias é uma exceção ao direito de marca? Tipo assim, isso é uma exceção já regulamentada, porque com certeza saiu uma notícia, você não vai pedir para a pessoa para postar uma foto dela, uma notícia sobre ela, né? Como que é regulamentado? Sim, se houver um fim noticioso, tá? De noticiário e não fim sensacionalista. Tem uma distinção bem importante aqui, né? Existem veículos que se dizem veículos de imprensa que não fazem matérias jornalísticas, fazem matérias sensacionalistas. Aquelas que podem chegar a ter um caráter ofensivo, né? Essas estão fora da exceção. A exceção de finalidades jornalísticas é possível fotografar alguém para noticiar um fato. A outra finalidade que entra na exceção é a finalidade de história, né? A finalidade de estudo, a finalidade de saúde pública, que está tão em voga agora, né? Uma pessoa que, né, em uma situação de calamidade, ela tem um potencial de causar prejuízo a terceiros. Ela pode ter a imagem dela divulgada pelas autoridades, né? Do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista de segurança pública, né? Um procurado pela justiça que tem o seu retrato falado, divulgado em diferentes meios, em diferentes veículos, ele não pode reclamar de direito de imagem. Por quê? Porque a mãe do cara, dá uma autorização para nós aqui. Mas aí é outro interesse maior que o interesse público na segurança pública. Caça da tribuna, tá ligado? E depois vai cobrar os direitos dele. É nesse sentido. Então, finalidade jornalística, a questão histórica, né, de relatos históricos, saúde pública, segurança pública, isso estaria em uma série de exceção que, obviamente, não depende de uma autorização. Legal. Adson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ainda nessa linha das figuras públicas aqui. Quanto cobrar? A gente tentou entrar um pouquinho nisso, mas é um pouquinho difícil. Existe uma forma, o que você consegue trazer sobre isso para o advogado que está nos ouvindo entender o potencial de uma causa, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma questão bem interessante, até porque a lei e a forma como a lei vem sendo interpretada, a doutrina ela coloca que esses direitos, por serem, né, personalíssimos, inalienáveis e irrenunciáveis, eles também são extrapatrimoniais, no sentido de que eles não podem, por exemplo, o direito sobre uma vida, que é um direito personalístico também, isso não tem um valor em si, você não pode colocar quanto vale uma vida, né? Aquela pergunta que a gente, né, filosófica até. Agora, o que é possível valorar são os danos ocasionados a partir da infração a esses direitos. Então, se eu causo a alguém uma ofensa à honra, que é um direito personalíssimo, esse dano que eu causei ele pode ser quantificado, né, em juízo ou fora dele. E a mesma raciocínio vale para o direito de imagem. O direito de imagem em si, ele é extrapatrimonial. Agora, se alguém usa a minha imagem sem autorização, eu tenho todo o direito, e até os meus descendentes, até o 4º grau de parentesco também se tem esse direito, de buscar uma reparação pelo dano moral e patrimonial.
do Albert Einstein, né? O Albert Einstein tem uma história interessante. Os direitos, e aí, enfim, é uma outra regulação, né, de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Lá, por exemplo, essa questão de direito de imagem não é vista tanto sob o aspecto personalíssimo, lá é mais um aspecto econômico mesmo. Tanto que lá eles chamam de right of publicity, né? É um direito de você se divulgar, de você se publicar, da sua publicidade sobre você mesmo. Então, aí já tem inclusive a questão mais patrimonial relacionada ao direito. E lá, diferentemente daqui, eles entendem como possível uma negociação econômica desse direito. Eu posso transferir um direito de imagem, que lá na direito de imagem, o right of publicity, eu posso transferir de uma pessoa para uma empresa. E a empresa passa a ser a dona dos direitos de imagem. Pode ser prazo indeterminado, vitalício. Como é o caso do Albert Einstein, através de alguns arranjos, né, inclusive por meio de testamento, esses direitos hoje quem faz a gestão é a Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Inclusive em situações em que há interesse em usar a imagem, o nome e até a marca Albert Einstein, a entidade que faz a gestão e vai autorizar isso, vai licenciar isso, é a Universidade Hebraica de Jerusalém. E professor, uma dúvida, a extensão do dano, no caso da imagem, ele segue a mesma lógica da marca? Porque eu vejo que tem as duas formas de quantificar, né? Ou o benefício oferido, no caso, né, se alguém se utilizou indevidamente, teve um lucro ou aquilo, ou o dano que ocorreu, né? São essas duas formas também no direito de imagem, que for maior ou não? Diferentemente da lei de propriedade industrial, quando ela fala de violação de marca, onde ela traz alguns critérios já para fins de quantificação de dano, no caso do direito de personalidade não tem essa predisposição na lei. Então a gente deixa em aberto ali para que, né, em casos judiciais, haja esse arbitramento. Claro, aí saindo da esfera jurídica, indo mais para outras esferas, o que vai ser levado em consideração, por exemplo, é aquilo que a pessoa, contratos anteriores que a pessoa já tem celebrado, né, como referência ali para fins de quantificação, contrato que a pessoa, muito embora ela não empreste a sua imagem, mas que ela tenha, por exemplo, com um clube de futebol ou com uma produtora de cinema, enfim, isso pode servir como referência também para chegar até um valor, para que num prazo determinado ela empreste a imagem dela a uma empresa, a uma marca, a um produto, enfim, são diferentes formas, claro, e aí, sem querer entrar na área de vocês, né, que era mais de marketing, de comunicação, mas até métricas, né? Hoje a gente tem formas de entender qual que é o alcance, se você digitar um nome ou buscar até por uma imagem dentro do mecanismo de busca, qual que é o alcance disso, né, frente a uma audiência qualificada ou não qualificada. Isso pode ser monetizado, a gente entende como monetizar isso. Eu até te perguntar exatamente isso, porque na violação é um pouco mais fácil, né, já, enfim, tem jurisprudência disso, já tem um monte de assuntos que fica fácil do advogado entender quanto custou ali pelo tamanho do pepino que aquilo gerou. Agora, quando você vai cobrar por uma negociação amigável, pacífica, tem que se usar aí o que a gente chama de media kit, talvez a comunicação, ver o alcance daquilo e tal, a gente coloca preço. É comum, aí pergunto com relação à brecha mesmo, é comum os escritórios trabalharem com isso, por exemplo, terem essa capacidade? Na Maril, por exemplo, vocês fazem isso, essa parte consultiva, de quando você está querendo regularizar e cobrar, né, oferecer no mercado? Não? É a parte de negociação, né? Claro que o levantamento dessas informações, a gente vai precisar de um suporte de especialistas na própria questão de imagem pessoal, divulgação pessoal, especialistas em branding, em marketing, a gente precisa de suporte que essa é a especialidade deles. Mas aí é claro que o que vem a partir disso é a negociação dos contratos de autorização ou de licenciamento, e eu falo de licenciamento também porque muitas pessoas famosas, elas tiveram também a preocupação de registrar como marca os seus nomes, se não um nome civil, um nome artístico, para viabilizar outros tipos de negociações que são as licenças de uso de marca, sobre as quais é possível cobrar, por exemplo, royalties em cima de cada produto que adicione aquela marca específica. Então existe uma estratégia que pode caminhar em conjunto aqui com simplesmente uma autorização de uso de imagem, né? Digamos, é um contrato, não estou dizendo que é um contrato mais simples, mas ele tem uma mecânica mais objetiva de remuneração, às vezes por um preço fixo, né? Normalmente por preço fixo, e no paralelo a gente pode ter também uma situação de licenciamento de uso de marca, que pode até ter um preço de largada fixo, mas para a pessoa que empresta ali o nome ou a marca,
pode ser interessante porque ela vai ter um percentual ali sobre venda de produtos, sobre fornecimento de serviços. Isso passa também a ser uma negociação bem interessante. Sabe o que eu lembro no case disso aí? Nos Vingadores, não sei se vocês lembram dessa história, que o Robert Downey Jr., eles tinham lá todos os seus contratos de uso de imagem, né, e contratos para ser ator no filme, mas ele tinha como participação no resultado por ter um posicionamento mais importante. Ele mais um ator, se não me engano. E o cara fez 150 milhões de dólares na época com um filme, por causa dessa cláusula de cada ticket vendido lá, cada direito que foi utilizado pela Marvel lá, ele ganhava uma parte. Puta que cagada, hein? Eu queria fazer uma pergunta, posso? Por favor. Quando se entra no assunto de domínio público, como por exemplo o Mickey da Disney é domínio público e muitas marcas usam, e se isso acaba ferindo também, alguma empresa pega e se chega até a Disney, mesmo sendo domínio público, como é que funciona toda essa questão de processamento, legislação? As perguntas mais clientes vêm de fora ali, né? Na nossa, essa é a pergunta que ele faz. Bom, a noção de domínio público está mais associada à questão de direito autoral, né? A lei de direito autoral, a lei 9.710 de 98, ela tem uma regra geral que coloca que a obra literária, a obra artística, a obra audiovisual, uma ilustração como é o Mickey, ela vai ser protegida pelo prazo de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então, o autor ele vai ter a proteção durante toda a sua vida, e se ele tiver sucessores ou descendentes, essa proteção ela permanece por mais 70 anos. Somente depois desse prazo de 70 anos é que a obra cai finalmente no domínio público, né? Então, essa noção bem associada à questão de direito autoral. Existe também, claro, dentro da propriedade industrial essa noção, né? Na medida que, por exemplo, um direito sobre uma patente, uma vez expirado, a inovação também vai para o domínio público, só que o prazo lá de 70 anos, né, de 20 anos para uma patente de invenção. E aí, especificamente em relação ao Mickey, essa é um debate assim, complexo, né, porque o Mickey, de fato, essa regra que eu falei de 70 anos é uma regra da lei brasileira. Mas de acordo com a lei americana, e ela foi reformada pelo menos 3 vezes desde então, e o movimento, ele coincide, o movimento de alteração da lei americana, ele coincide com as épocas em que o Mickey cairia em domínio público. Então, um ano antes, né, em algum momento ali que antecederia, né, um pouco antes do Mickey cair em domínio público, havia um movimento grande no Congresso americano para que a lei de direitos autorais americana fosse alterada para estender a proteção. Ele deveria ter caído no domínio público na década de 70, na verdade. Mas lá já teve uma primeira alteração, que depois mudou para a década de 90, e dentro da década de 90 também teve uma outra alteração que permitiu mais alguma extensão. Eu confesso para você que eu não sei quando o Walt Disney morreu, e nem quando, e como agora isso seria avaliado de acordo com a lei americana. Mas de acordo com a lei brasileira, se o Walt Disney faleceu há menos de 70 anos, sob a ótica do direito autoral, ele continua protegido. Mas ainda que não esteja mais, vale uma outra ressalva importante também. A Disney tomou a precaução de registrar o Mickey como uma marca. E a marca, a cada 10 anos, você prorroga. Ela não expira, a não ser que o titular não pague lá com as taxas de prorrogação. Então, por mais que sob a ótica do direito autoral, admitemos, né, por hipótese aqui, que o Mickey já estivesse em domínio público, provavelmente isso não autoriza que qualquer empresa use a figura do Mickey, porque ele é uma marca registrada. E aí, na ótica aqui do direito da marca, a Disney continuaria impedindo esse uso. O Mickey é um puta carismático no filme, o cara é o maior lobista, cara. O Mickey não, mas talvez a Minnie você possa utilizar. Bom, cara, o papo tá muito bom, vou ficar uns 2 dias aqui, né, com o Alisson falando sobre isso, mas antes eu queria passar para uma etapa meu final, aqui uns 10 minutos finais, e sempre, quando você fala, eu fico tentando raciocinar como advogado e oportunidade de negócio. Minha cabeça é como se ficasse tanto cifra aqui para tentar levar para o advogado, esse é o meu papel, né? E eu estou pensando aqui numa linha do tempo e eu vi que a todo momento você fala do contrato. Parece que o contrato, de fato, é a origem do problema, certo? Ou do contrário, né? Da solução. Então, estou bem seguro aqui. E aí, quando a gente vai avançando um pouquinho, eu percebo assim, que empresas que acabam ganhando certo renome, prestígio, entra naquela esfera de violação, certo? Aí, puxa, eu vou lá, verifico. E aí vem uma pergunta bem capciosa e vou te dar a liberdade de, quem sabe, não tocar num detalhe, porque é estratégia. Tá? Pergunta a você, pensando como advogado, mas já que eu quero montar um escritório aqui, né, de propriedade intelectual e atuar nessa questão empresarial.
como é que eu verifico, como é que eu faço esse monitoramento de pessoas, enfim, físicas, jurídicas, que possam estar infringindo, né, o meu cliente? Principalmente na questão de imagem. Existem hoje ferramentas, ou isso é feito na unha, tem que ficar de olho, como é que é feito isso? Existem ferramentas online, inclusive vocês falavam há pouco da questão de links patrocinados, né? A questão de venda de palavra-chave dentro de mecanismos de busca. Existem algumas ferramentas que monitoram isso, eu conheço uma delas, é uma ferramenta alemã chamada AdPolice, que faz esse monitoramento de marcas principalmente, mas adaptável para nomes, né? Nomes de pessoas famosas, e a partir disso poder identificar também imagens. Que faz esse monitoramento, gera relatórios e, a depender da forma de contratação que existe, os relatórios vão mostrar, olha, né, tal empresa está usando a sua marca indevidamente. E aí, com base nesses subsídios, a empresa vai desenvolver algum tipo de estratégia contra esse infrator. Mas sem dúvida alguma, um campo bem interessante também, esse campo de monitoramento, né? Muito bom. É um campo de... o pessoal de fora gosta de falar de watching, né? O campo de você ter essa proatividade em acompanhar os movimentos de mercado, né? Na parte de inovação, existe um serviço que é um serviço de inteligência competitiva, em que você faz isso a partir de bases de patentes, bases científicas, né? Isso também exige esse monitoramento. Na parte de marcas, esse monitoramento do próprio site do NPI, né? Os escritórios especializados em propriedade intelectual fazem esse monitoramento para entender se tem alguma marca querendo se apropriar ou imitar uma marca alheia. E aí, dentro de um serviço que é chamado de serviço de colidência, isso também é avisado. Mas, principalmente em meio digital, que acho que é o meio mais relevante, né, na atualidade aí, já existem serviços que fazem também esse monitoramento, frente, por exemplo, ao uso indevido de marcas como palavras-chave para a exibição de anúncios nesses mecanismos de busca. Muito bom, tá vendo que o Dr. Alisson não correu da raia e entregou o ouro aqui, rapaz. Tá aí uma ferramenta para você utilizar no seu escritório. Informado, né? Agora, uma pergunta aqui para a gente caminhar para os detalhes finais seria o seguinte: imaginar que nós temos aqui alguns advogados que nos acompanham, que não atuam, né, na propriedade intelectual ou no direito de imagem, acabei não corrigindo lá, mas que compete à área civil, né, como você bem explicou aí durante todo o episódio. Como começar nessa área? Ou por onde começar? Assim, o que você pode compartilhar de insight para quem está querendo entrar nessa área? Enfim, onde que você enxerga mais oportunidades? Vai pelo monitoramento, começa pelo contrato, talvez já seja uma coisa muito mais pulverizada. Enfim, dá algumas dicas aí estratégicas. Bom, acho que, claro, né, ultrapassada a fase de preparo, né, preparo técnico, preparo acadêmico, né, nesses tópicos, e aí, acho que em primeiro lugar começar a trabalhar com a própria empresa, né, com o cliente, e a partir dele entender quais são ali as urgências, as demandas de regularização. É muito comum, né, quando você entra numa empresa que não tem essa cultura ainda, e você identificar esses gaps. E aí, a partir disso, começar esse tipo de orientação. Olha, a gente tem que revisar, por exemplo, o teu contrato de trabalho. Oportunidades na esfera do direito do trabalho, inclusive, né? Vamos revisar o teu contrato de trabalho para que, de uma forma mais segura, você tenha a possibilidade de usar a imagem e o nome dos seus funcionários para fins comerciais. Podemos começar por aqui. Agora vamos partir para um passo seguinte, que é uma campanha em que eu vou contratar um terceiro, nada a ver com a empresa, para realizá-la. Vamos analisar... envolvendo a agência, que pode ser agência de comunicação, envolvendo as agências de casting também, né, entendendo como é que é o vínculo dessa agência de casting com o retratado que vai aparecer na campanha, se de fato essa agência tem uma autorização robusta ou se é melhor diretamente já negociar com o retratado, né? Quer dizer, evitar o intermediador aqui, por mais que a agência de casting seja remunerada por fazer intermediação, mas não contratar com ela o uso da imagem e contratar com a pessoa que de fato vai aparecer na campanha. Acho que esse trabalho de auditoria é um bom ponto de partida, na medida em que você vai saneando a empresa em questões que, é difícil falar sobre isso, mas que não são prioridades. Né? Quando você vai fazer um trabalho de auditoria, você vai pensar muito mais na questão tributária, né? Riscos trabalhistas, muito embora isso também seja um risco trabalhista, mas pensar na questão da contingência trabalhista, né? Ver se tem alguma fragilidade regulatória. Mas isso também, quando o escritório vai entrar na empresa, é algo muito importante a ser visto, porque gera, obviamente, algum tipo de exposição, aqui algum tipo de contingência para a empresa. Parece que tem também um mercado hoje que está para crescer cada vez mais, que é de influenciadores, que ainda é mega informal nesse ponto, né?
Não é nada, não tem contrato quase nunca, você chama a mano no WhatsApp, vem aí, paga pro cara, não tem nenhuma forma de contratação formalizada, né? Poucas empresas eu vejo que faz isso aí. Mas falando sobre oportunidades, né? A partir desse fato que você muito bem traz, Yuri, já surgem empresas e startups voltadas à formalização dessas relações, startups e contratos, né? Para simplificar o processo de negociação e o processo de formalização do contrato. Existem algumas soluções de mercado que já trazem isso, né? Principalmente para, acho que, desburocratizar e desmistificar um trabalho que para um youtuber, um influenciador, às vezes é uma coisa que ele via muito distante, né? Isso aqui é muito difícil, pode ser caro, e existem empresas que viram essa oportunidade e estão trabalhando com isso. Cara, é muito legal porque assim, vocês falando aqui, me parece que tem uma brecha de vender o consultivo. Então você está tentando pensar como o advogado vende isso, né? O advogado chega para vender para o youtuber, eu quero te vender um consultivo aqui do tributário, trabalhista, e o youtuber às vezes caga para quê? Eu falo, não quero saber disso, como ele falou, é meio informal, nem sabe que ele precisaria se atentar. Mas se ele vende um consultivo só da questão de imagem em si, né, envolvendo todos os aspectos do negócio dele, ele pode começar, por exemplo, vou fazer duas coisas para você só, basicamente. Todos os contratos, todas as relações que você for ter, né, eu vou regi-las aqui e vou fazer o monitoramento. Vou ficar acompanhando. Quando você está fazendo o seu trabalho, eu vou ficar te defendendo, vou ficar sempre na retaguarda aqui. Parece que tem um consultivo aí, às vezes, que pode encaixar no cara, é que o cara tem valor, né? Fala, pô, enquanto eu estou fazendo aqui, publicando, o cara vai lá e consome. Pensando que o advogado consome o que o youtuber fez. Cara, é o seguinte, você citou isso aqui, aquilo ali, vamos tentar já evitar que isso se torne um dano futuro. Revisar, né? E revisar os próprios materiais já postados, né? Você pegar os vídeos lá histórico, né? Cara, ele tem brechas e cada vídeo deve ter uma brechinha ali, se não for nada. Na parte de imagem, na parte de direito autoral, né? É importante esse trabalho aí de verificação, né? Também chamado de clearance, né? Avaliar o que foi publicado, o que está para ser publicado para, de novo, né? Pelo menos identificar quais são os riscos e, claro, né? Se o cliente, entendendo os riscos e resolve assumi-los, ficar na retaguarda ali para, se houver alguma contingência, a gente poder atuar. Mas aquilo que a gente falava antes, também não é só falar, não dá para fazer, né? Isso aqui você não pode. Não. Você pode... tem aqui um nível médio, um nível, né, razoável de risco, mas se houver alguma contingência, está aqui a estratégia para nos defendermos. Sempre tem esse contraponto também, né? A gente se deparou muito aí de relatos de clientes que depois começaram a trabalhar conosco, que não eram de forma alguma insatisfeitos com a qualidade de trabalhos anteriores, mas eram insatisfeitos com o posicionamento, né? Quer dizer, às vezes o advogado não querendo assumir o risco junto com o cliente, ou pelo menos não viabilizar formas alternativas para viabilizar o negócio do cliente. Perfeito. Né? Isso passa a ser uma falha grave na medida que você não entende o cliente. Com certeza. E esse mercado, assim, eu acho que é uma grande oportunidade, até por causa dos números que vem se construindo, assim. Tem um canal do YouTube que eu sigo que é só para dicas de YouTube, tipo, para quem quer viver de YouTube. E tem lá 800 mil inscritos no canal. Vamos dizer que dos 800 mil, 10% já tem um canal. Deve ser mais, porque todo mundo que está ali quer trabalhar com o YouTube. Mas 80 mil tem um canal. Cara, sei lá, claro que eu acho que o serviço jurídico vai se adequar a quem tiver acima de tantos mil inscritos, porque o cara não vai ter tanta exposição no começo. Mas mesmo assim, é um mercado gigante, cada vez mais maior. Né? Potencial financeiro enorme. Doutor Anderson, caminhando para a reta final aqui, primeiro até queria compartilhar para você que está nos ouvindo, nos vendo aí, né? A gente sempre fala aqui que a gente, como Trimind, nosso posicionamento, nossa metodologia, é entregar conteúdo, produzir conteúdo para a Google, enfim, para posicionar os nossos escritórios, nossos clientes, se tiver procura. Em outras palavras, assim, tem gente procurando, tem gente buscando, a gente produz. Se não tiver, não vou fazer isso aí, porque a gente parte da premissa que é mais fácil vender para quem está procurando, sabe? E aí, os números, só para você ter uma noção, para você que está nos ouvindo, a gente identificou mensais mais de 50 mil pesquisas. Para ser mais exato, são 51.780 pesquisas relacionadas ao direito de imagem. Não estou nem falando, tá, de outras relações. Tá? E mais de 190 variações de palavras. Então, separei algumas aqui só para dar um contexto. Por exemplo, assim, que são as mais buscadas, né? Quanto cobrar por direito de imagem? Deu para ver que é uma pergunta muito comum, tá? Como descobrir, olha que legal, direitos autorais de uma imagem, bastante comum também. Como saber se uma imagem é livre de direitos autorais? Essa aqui muito curiosa. E vou compartilhar uma última aqui, né? Como funciona, por exemplo, o direito de imagem no futebol? Essa aqui eu achei legal pelo seguinte, porque, é um nicho bem específico,
Eu falei, não deve ter muita gente buscando advogado, os jogadores geralmente têm advogados, enfim, né? Vai dar ali como funciona o direito de imagem no futebol. Se é um jogador de futebol, a gente não tem como saber, mas de fato há uma brecha e tem muita gente procurando, e onde tem gente procurando, onde tem problema, tem oportunidade. Né? A maioria aí é o cara interessado em fornecer alguma coisa pro jogador de futebol, né? Pode ser, essa do futebol pode ser, mas as demais, o que dá para perceber pelo volume, não. Essa do futebol sim, porque o volume é menor, mas as outras, o volume é muito grande, assim, tipo 5 mil pessoas procurando, assim, não pode ser só advogado tentando entender, até porque o advogado tem essa aula, certo? Na faculdade. Bom, caminhando para a reta final, Alisson, eu vou pedir para você, primeiro, comenta um pouquinho sobre a Baril está aberto a negócios, a oportunidades, a conexão com outros advogados. Por que a Baril, a gente fala que sempre, né, é um dos maiores escritórios aí de franquia? Quais são os big numbers da Baril Tem os hoje? melhores clientes, né, cara? Quais são os big numbers aí? A gente tem, nós trabalhamos para grandes franqueadoras, né, nessa área de franchise, principalmente nos notabilizamos por isso, né, o nosso fundador, ele vem de uma escola bem importante nessa questão de estabelecimento de franquias e, por exemplo, na área de fast food, a gente trabalha com as principais franqueadoras brasileiras, a gente trabalha... Dá para citar alguns nomes, Alisson? A gente trabalha por exemplo, na área de fast food em franquias para o Grupo Girafas, a Brazilian Fast Food Corporation, a gente trabalha na parte de vestuário, né? Já há alguns anos para o Grupo Arezo, né? Que é um bem complexo, bem importante, cada vez está maior, assim. se expandindo em outros segmentos aí, que inicialmente era um nicho mais específico, né? Calçados femininos, hoje a gente vê, né? A abrangência do grupo hoje. Enfim, são grandes franqueadoras, a gente desenvolveu uma expertise em relação a isso, em paralelo a outras áreas também, como é a área de propriedade intelectual, né? É uma outra grande força do nosso escritório. E dentro do franchising, até por conta das demandas que foram surgindo das nossas clientes franqueadoras, grandes grupos, a gente também foi agregando outros serviços, né? Na parte empresarial, na parte contratual, na parte tributária. Boa. E, claro, né, a gente tem um time de contencioso para dar um suporte a demandas que surjam a partir dessas áreas. Quantas pessoas na Baril hoje? Hoje a gente está com quase 50 pessoas, 50 colaboradores no total, né? É um escritório que, inclusive, a gente já há alguns anos a gente vem se ocupando também. Acho que esse é um outro ponto bem importante aqui, que acho que traz diferenciais para nós, não só perante o mercado, mas perante nossos colaboradores. A gente se preocupa com a questão de gestão de pessoas, né? Já há alguns anos a gente implementou algumas rotinas. Recentemente a gente trouxe uma business partner para o escritório para ela nos ajudar a aprimorar esses fluxos internos, né, em relação às pessoas que a gente tem. Que não é advogado. Que não é advogado, né? Alguém que é especializado na área de RH. Essa não tinha ouvido aí, né? Business Partner. Business partner. Bacana. E, enfim, acho que os diferenciais vêm daí também, né? De como a gente trata o nosso time e como esse time, a partir desse tratamento, vem gerando esses resultados. Show. Alisson, o advogado está nos ouvindo. Pode entrar em contato com a Baril para conectar com alguma franquia, eventualmente na área dele, enfim? Sem dúvida, o nosso escritório ele é bem aberto a isso porque a atividade ela passa a ser bastante especializada, né? Perfeito. E temos várias parcerias bem construídas, algumas de vários anos, com outros escritórios, não só em Curitiba, como em outras cidades também. A nossa sede fica em Curitiba, mas em outras cidades a gente tem algumas parcerias aí, justamente por conta desse nível de especialidade, né? Show. Então a gente é procurado para fazer essas parcerias na área de franchising, na área de propriedade intelectual e, logicamente, né, a gente está super aberto a isso. Bacana. Alisson, deixa um recado final, então, por gentileza, e aí eu vou pedir para você compartilhar com as pessoas, como é que você gosta que as pessoas te encontrem mais fácil, se pelo Instagram, se pelo LinkedIn, como é que as pessoas te encontram? Contatos profissionais e a gente procura centralizar em termos de redes sociais no LinkedIn mesmo, né? Tem bastante conteúdo nosso lá do escritório e o meu pessoalmente publicados. Então, fico muito à vontade para me procurar lá no LinkedIn. E claro, né, o site do nosso escritório está à disposição também, barilladvogados.com.br, onde vocês podem encontrar mais detalhes aí sobre as nossas áreas de atuação, sobre o nosso perfil profissional e também o contato. Havendo alguma necessidade aí, a gente está à disposição. Muito bom, professor Alisson. Mais uma vez, obrigado, né, por aceitar participar e por ser tão transparente aí, compartilhar. A gente, inclusive, não fez uma prévia do que ia perguntar, assim, né? Ainda falou, cara, vou perguntar, se ele falar, beleza. Nem eu sabia o que ia perguntar. Ganhamos em conteúdo. E se não responder, tá tudo bem. Então, obrigado por compartilhar. Eu achei, nossa, vários insights. De fato, é um mercado bem bacana. A gente bate muito aqui na questão da construção de autoridade.
Eu acho que tem muita brecha, pelo que eu pesquisei, olhando como leigo, não tem tanto advogado assim, então o mercado é muito grande, tem muita oportunidade para se tornar E autoridade. fazer uma crítica, né, construtiva para as universidades, né? Eu tive o prazer de ser aluno do professor Alisson em Curitiba e é uma coisa muito rápida, né? São 6 meses para uma matéria que pode ser um negócio gigante. Então tem outras matérias que às vezes a pessoa já no começo da faculdade sabe que não quer e para conseguir direcionar para direito de imagem, propriedade intelectual é difícil, né? São poucas matérias que envolvem isso durante a faculdade. Então realmente é um nicho que aí se torna ainda mais oportunidade, né? Porque tem menos gente procurando e se torna ainda mais escasso a bons profissionais desse mercado. Né? Legal. Bom, só tenho a agradecer a vocês da TreeMind aí pela oportunidade, foi muito legal o bate-papo aqui, espero ter contribuído mesmo de verdade, né? Um assunto que você já viu identificado, está bastante em voga. E, como eu falei, sigo à disposição. Muito bom. Professor, nem vou perguntar aqui das notas do Yuri, do comportamento dele como aluno, tá? Para não te deixar isso cabe no outro episódio. Sabe o que é interessante? Eu fiz a matéria do professor Alisson, né, normal, daí no outro semestre, lembra disso, professor? Daí no outro semestre eu cheguei na aula de novo. Eu sentei na cadeira, daí no meio da primeira aula, no começo do ano, assim, ele, pô, Yuri, você não fez já minha matéria? Eu falei, cara, acho que já fiz sim. Peguei fazer. Não é? Fiquei muito à vontade, você é meu convidado para continuar assistindo, mas eu acho que vai ser uma coisa meio repetitiva do que você É bem a carinha dele, Você que está nos ouvindo ou nos vendo já sabe, se inscreve lá no Spotify ou na plataforma que você está nos vendo aí, está nos consumindo este conteúdo, seja ele em áudio ou em vídeo. E sempre deixa o seu feedback, a hora que você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente você já vai ter uma thumbzinha lá, né? Se o João caprichou ali na velocidade, lá no Instagram, então vai lá, deixa o seu comentário, nos diga se você gostou aqui do que o Alisson compartilhou, que a gente vai ter um prazer em responder e te conectar com ele. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!